Então, as pessoas, elas agem, elas têm agido a partir desses coletivos. Elas não têm tido substância. Elas não têm raciocinado, elas não têm refletido. Elas não têm realizado uma atitude que esteja condizente com aquilo que é próprio do mais alto do ser humano. Elas têm se despersonalizado, elas têm se perdido no meio das multidões, elas têm se deixado levar pelos grupos, esses grupos identitários, esses grupos que transformam a pessoa em alguma coisa, em mais um dentro de um bloco. Elas têm sido gordulu. Aqui ela é de uma forma, em outro lugar ela já é de outra forma. Então elas têm tido a sua personalidade totalmente roubada. Então o Ítalo Calvino estava muito correto. As únicas pessoas que têm consciência, as pessoas que têm consciência no momento que nós estamos vivendo, o cara escreveu isso em 1959. Ele estava falando isso para a sociedade de massa que estava já se estabilizando, né, enquanto realidade. Ele está falando isso para essas ideologias. O Italo Calvino, ele era do Partido Comunista Italiano. Ele saiu do Partido Comunista Italiano depois, né, do que se ficou sabendo que Stalin fez na União Soviética, como muita gente fez, né? Muita gente saiu do partido por causa disso. Mas outras pessoas não. Outras pessoas se deixaram levar pela identidade do grupo. Outras pessoas têm se permitido ser definidas por um pensamento que não lhe é próprio. Porque tudo bem, olha, se você quiser ser do movimento negro, tá, beleza, mas seja consciente. Seja consciente, seja uma pessoa, raciocine, seja um eu. Tenha nome. Não seja somente uma parte do grupo. E aí eu falo isso pra vocês, né? O professor Olavo, ele gosta de ficar falando, né? Não prostitua a sua personalidade. Não se deixem levar. Prometam ser. O mundo tá maluco. Sejam pessoas, digam, não é eu, né? Sejam um eu no mundo. Não seja somente aquilo que o mundo quer que você seja. Não deixe o mundo te absorver. Muito pelo contrário, haja de uma forma condizente com aquilo que lhe é próprio, com aquilo que é humano, que é um eu dizendo algo, um eu agindo dentro de uma realidade concreta. Entendem? Nesse sentido, o Visconde partido ao meio, ele é uma discussão também interessante, porque o Visconde, ele vai para a guerra, chega lá, ele recebe um tiro de canhão e é partido ao meio, literalmente. Acham uma parte dele, fazem um arranjo lá, né, mexem uma cirurgia plástica e tal, isso na Idade Média. E aí ele volta pro castelo dele, só metade. Ou seja, as pessoas, pro Italo Calvino, no momento que ele está escrevendo aquilo, elas são quebradas. Elas são pessoas desintegradas, elas são pessoas que não têm complementariedade. Pior, o Visconde que volta, essa metade que volta é a metade ruim dele. É a metade maléfica, é a metade que gosta de ver o morticínio, que gosta
E está sempre transformando tudo em metade. Né? Ele pega os pássaros, corta pelo meio. Né? Tudo ele vai cortando ao meio, tudo ele vai cortando ao meio. Ou seja, as pessoas que são desintegradas, elas tendem a tentar fazer com que tudo se pareça com elas. As pessoas que não são um eu próprio, completo, elas não conseguem reconhecer outros que são eus próprios e completos. E aí as pessoas que estão nas ideologias, que estão nos coletivos, elas não permitem o contrário. Elas não permitem que as pessoas tenham uma personalidade própria. Uma personalidade íntegra e própria. Consegue compreender? Então, o cara que é do movimento negro, se você é negro, cara, e você não faz parte disso, você não é negro. Você é um vendido, você é uma pessoa que está distante da realidade, um alienado, etc. Se você é mulher e você não é feminista, você está errada, você tem que ser, porque o feminismo ganhou isso e isso para mulher e tal, e tal, e tal, e tal. Se você é gay, ou você não faz parte, ou lésbica, ou trans, não sei o que, e você não faz parte dos movimentos LGBT, eles vão identificar algum problema. Eles vão dizer que você é um frustrado, um recalcado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vão fazer da sua vida um inferno. Eles vão te tomar como inimigo. Você tem que ser quebrado como eles. Você tem que ser destruído como eles. Um homem quebrado sempre faz outro homem quebrado. Ou pelo menos ele tenta fazer o outro homem quebrado. Ou seja, ele não tem nada e quer fazer com que os outros não tenham nada à sua imagem e semelhança. Mas vejam que é a imagem e semelhança de sua própria escuridão interior. É a imagem e semelhança de sua própria podridão. Porque a parte maléfica, diferente da parte boa, a parte boa também vai aparecer depois. Ele é muito bonzinho, né? Então ele acaba sendo explorado pelas pessoas. Mas ele não tenta fazer ninguém semelhante a ele. Ele não destrói as coisas para torná-las pela metade. Muito pelo contrário. Ele está sempre a serviço dos outros. É óbvio que o que interessa, na verdade, é que as partes elas estejam unidas e que essa parte má e essa parte boa elas estejam conectadas. E as experiências das duas, as experiências boas e as experiências ruins, elas constituam o seu repertório, o nosso repertório, de ações. Elas constituam o nosso repertório imaginário, que vai possibilitar as nossas ações. Então, para que eu seja um eu de fato, eu tenho que lidar com aquilo que que tem em mim que não é tão legal assim, e com a parte boa que vai iluminando essa parte ruim. Somente o bem ele pode transformar esse mal, né? Ele pode ressignificar essas coisas, isso que se desvirtua. Mas para isso você tem que ter o quê? Uma integridade. Né? Você não pode ser separado. Você tem que ser um. E somente um. Você não pode ser 2, 3, 4. Porque isso é coisa de gente maluca. Gordo Lula era maluco. Ele ia perdendo a personalidade porque ele era doido. Somente gente doida e as pessoas dentro desses grupos identitários elas são malucas. O nosso mundo ele é maluco. Né? As pessoas
Estão muito doidas hoje em dia. E a gente percebe isso. De uma forma patente, né? Tá na nossa cara a loucura das pessoas. Né? Na universidade isso é muito pior. Mas fora dela também, né?